Olá, meus queridos irmãos, irmãs, nossos amigos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez neste sábado. Eu louvo a Deus pela sua vida. Hoje, dia 27 de abril, estamos terminando este mês com a graça, com a bondade de Deus, com alegria. Hoje também estamos aqui com o irmão Hélio, o irmão evangelista Hélio, que vai estar junto conosco participando. Vamos fazer aqui uma aula mais dinâmica. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, por tudo que tem Deus concedido. E primeiramente também agradecer, porque você tem acompanhado as nossas aulas. E todas as nossas aulas estão ficando gravadas lá na página da nossa igreja, AD Alvorada. As nossas aulas, você entrando na página AD Alvorada, vai ter lá os cultos, né, as gravações dos nossos cultos ao vivo. E essas aulas estão ficando nos vídeos, gravado lá como os vídeos. Então, você tem a possibilidade de resgatar e acompanhar todas as aulas e as demais que nós já demos passadas. Então, está tudo lá nos vídeos, você tem a possibilidade de acompanhar e também compartilhar. E nós somos gratos a você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando. Nós estamos aqui na cidade de Santo André, em São Paulo, transmitindo essa aula para você, e com muita gratidão. Nós louvamos a Deus por isso. O nosso irmão Hélio estará fazendo uma oração, se apresentando, mas que Deus os abençoe. Paz e graça, queridos. Deus abençoe vocês que estão aí conosco. Mais uma vez aí que nós vamos estar falando um pouco sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos orar e vamos iniciar mais uma aula. Pai, no nome santo de Jesus, nós te rogamos a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar, e cada um de nós nessa tarde de bênção, de vitória, no dia de hoje, possa ser edificado pelo ensinamento que vai vir da tua palavra, dos teus ensinamentos. Pai Santo, bendito e eterno, se conosco, nos abençoa e fala aos nossos corações no nome de Jesus. Amém. Segundo a graça de Deus, nós somos evangelistas aqui da Igreja Assembleia de Deus, Jardim Alvorada, e estamos junto aqui com o nosso irmão Marco para ministrar essa palavra aos vossos corações. Então, prepare aí a sua Bíblia, né? Pegue o seu caderno de anotação, pegue também, quem sabe, o seu tablet, o seu celular, né? A sua Bíblia, o que você tiver de recurso para você anotar, pegue aí, compartilhe, comunique à família, para que você possa ter assim, juntamente conosco, um ensinamento. Amém? Vamos lá? A temática de hoje que nós vamos estar falando é a quarta lição, né, da nossa revista Betel, né? E hoje nós vamos estar falando sobre ordenança quanto à contribuição financeira. Já de antemão eu quero dizer que não tem como nós frequentarmos uma igreja cristã evangélica e achar que nós não devemos contribuir para essa obra, até porque nós somos frutos de contribuições passadas. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, lá atrás, né, contribuíram na obra de Deus para que o evangelho chegasse no Brasil. Então, nós não podemos ser egoístas e achar que não podemos ajudar hoje a obra de Deus, financiar a obra de Deus hoje, para que o evangelho seja propagado, né, os necessitados sejam ajudados, né. Eu acredito que todos nós podemos contribuir na obra do Senhor, até porque nós somos fruto de contribuição. Fica aí essa reflexão. Vamos lá, texto áureo. Paulo, na segunda carta a Coríntios, capítulo 9, verso 7, deixa uma orientação. E o nosso escritor da revista, o comentarista, ele deixou o texto áureo, o texto de ouro, né? E ele colocou esse versículo bíblico, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Eu penso que não teria outro versículo melhor para uma abertura de uma temática sobre contribuição financeira na casa do Senhor. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Olha só. Quantas informações nós podemos tirar desse texto? Primeiro, segundo propôs no seu coração. Então, o objetivo
de Deus é que quando nós venhamos contribuir em sua casa, na sua obra, com os necessitados, ou até para propagar o Evangelho, é que nós venhamos fazer isso de coração. Que o nosso coração, a nossa vontade do coração, esteja envolvido. Não é dar o dinheiro por dar, não é dar a oferta por dar, não é só vir aqui lançar a oferta, não. Que o nosso coração esteja envolvido, segundo propôs no seu coração. E Paulo vai um pouquinho mais à frente e diz assim, não com tristeza. Então, além de nós colocarmos o nosso coração na oferta, dar de coração, segundo propôs nele, ainda temos que ofertar, dizimar com alegria. Não é bom isso? Imagine fazer uma coisa pesarosa, com dificuldade, com pesar, não é nada bom. Outra coisa, ou por necessidade. Deus é rico e a sua obra é rica, né? Então, você diz assim no seu coração, eu vou contribuir porque por necessidade, não há necessidade de fazer isso. Contribua com o coração. E o finalzinho que é muito interessante aqui, ó, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esses são os princípios que Paulo norteia, que nós devemos contribuir na casa do Senhor. Então, todas as vezes que você for contribuir na casa do Senhor, faça desse jeito, faça dessa maneira. Não é mesmo, irmão Marco? Ô, irmão Hélio, essa parte que você falou aí, Deus ama quem dá com alegria, cabe uma reflexão sobre essa ordenança, ou seja, que nós temos que entender que ordenanças são princípios, e esses princípios, eles estão contidos nas Escrituras, e todo princípio, Hélio, toda ordenança, ela também vai estar vindo com promessas, ou seja, sim. É uma ordenança condicionada também àquilo que pode ser proporcionado para a pessoa que faz, porque Deus ama quem dá com alegria. E qual seria essa forma, olha que interessante, qual seria essa forma de, porque Deus ama com alegria, ou seja, o cuidado de Deus, a generosidade de Deus para a vida dos servos do Senhor, para aqueles que contribuem com essa alegria. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito, e creio que a maioria de nós cremos e acreditamos, que pertencemos a Deus, ok? E aquilo que possuímos está confiado em nossas mãos, porque foi nos concedido. O primeiro passo que eu penso, Hélio, é assim, a dádiva da vida, do sopro de vida e da condição que nós temos. Então nós vemos assim que é fundamental para todos nós que, como servos de Cristo, como servos do Senhor, que tenham sempre em nossa mente esses princípios bíblicos em relação ao quê? Aos dízimos e ofertas, que é referente a essa lição. Então nós vemos que esse ato solidário e generoso, ele realmente, Deus se agrada, né? Porque Deus ama ao que dá com alegria. Quando Paulo escreve aos Coríntios, tem um outro texto também que ele escreve na sua segunda carta também, capítulo 8, verso 1 e 2 de 2 aos Coríntios, ele fala da generosidade daqueles que ofertam na casa do Senhor. E o engraçado que, quando Paulo escreve isso para a igreja de Corinto, né, algumas igrejas passaram por luta, por dificuldade, e eram igrejas que não eram tão bem sucedidas financeiramente, né? O verso 2 Coríntios 8, 2 diz assim, olha só que interessante. 1 e 2, vai. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, e houve abundância no seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Apesar da dificuldade, irmão Marco, das igrejas, elas foram generosas em ofertar na casa do Senhor, em ofertar ao Senhor. E independente das tribulações que eles estavam passando, ele se dispôs de um coração generoso para ofertar na casa do Senhor. Mas isso é fato. O Salmo 24, verso 1 diz o seguinte, que os céus, a terra
e tudo que habita na terra é do Senhor. Então nós, na verdade, somos apenas um mordomo, ou seja, o administrador de tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Então, se nós ofertamos e dizimamos, é porque Deus tem nos abençoado. E Deus tem o desejo no nosso coração de nós ofertar e dizimar de uma maneira generosa, ainda que possamos estar passando tribulação, lutas e dificuldades. E aí nós vamos mais além também, né? Que o meu Marco pergunta. Nós não devemos servir ao dinheiro, né? Porque se a gente servir ao dinheiro, fica uma entidade espiritual que a gente está servindo o dinheiro. Ao contrário, nós, o dinheiro que deve nos servir, e quando nós podemos de coração usar o dinheiro para abençoar a obra de Deus. Então, nós devemos tomar cuidado para que o nosso coração não seja contaminado com a questão do dinheiro, né? Ficar egoísta, né? Orgulhoso, arrogante, e agora não participar mais das contribuições na casa de Deus. Então, baseado nisso, Hélio, e um exemplo da igreja da Macedônia, e para nossos dias atuais, eu acredito que nós devemos tomar uma decisão firme a essa postura, né? Em relação àquilo que Deus confiou em nossas mãos. Ou seja, essa decisão, ela está em nosso coração de servir ao Senhor, a servir a Deus, e não ao dinheiro, o dinheiro que vai nos servir. Sim, a nosso favor ele tem que ser. E quando eu estava pensando nessa lição, nós vemos que de uma forma geral, nós estamos aqui falando de uma lição cristã, bíblica, mas toda ONG, toda instituição, ou seja, de caráter filantrópico ou de voluntários, que seja, todos os segmentos, independente de religião, há uma necessidade de contribuições. Por quê? Todas elas têm. Todas elas têm. Tem uma contribuição. Por quê? Para poder manter os trabalhos sociais, para poder ajudar as pessoas, e para a própria manutenção de si próprio, do local, né? Do estabelecimento, e de tudo que é organizado em favor das pessoas. Então, quando eu estava estudando essa lição, Hélio, quando nós vemos que, lá, só para nós fazer uma reflexão bem rápida, no Antigo Testamento, o que eram os dízimos? Era das colheitas, da agricultura, era daquele que tinha, da pecuária, que ele podia ter uma ovelha, um animal de estimação, não, perdão, um boi. Então, assim, e as primícias, né, que eles serviam. Hoje se mudou, nós estamos em outras épocas, e hoje, assim, o que rege a nossa vida, né? Eu fico pensando assim, hoje eu não sou um agricultor, eu não tenho uma fazenda, mas eu contribuo com o quê? Com aquilo, qual é o recurso que entra nas minhas mãos? É dinheiro mesmo. É o financeiro, né? Hoje é o financeiro. É o financeiro. Aquela época lá, eles eram agrícolas, né? Pecuários. Hoje não, hoje muitos de nós somos trabalhadores. Olha que interessante. Você pega uma nota, em resumo, é o quê? Você vai olhar assim, é bem grotesco, é um papel pintado. Sim. Só que, na condição da humanidade, olha só o que teve que acontecer. Teve que ter criado uma moeda corrente, todos os países têm suas moedas, esse papel pintado, por quê? Para ser moeda de troca, de compra, de recursos. Você já imaginou, se não existisse, o homem está se matando. Carregando animal para lá, fruto para cá. Estaríamos se matando, porque um ia tomar as coisas do outro. Hoje não, você trabalha, através do seu trabalho você recebe seu salário, do seu salário você regulariza a sua vida, conquista os seus bens, tudo é questão de trabalho. E é remunerado como? Através do dinheiro. Então, assim, hoje não tem como você ter nada, movimentar nada. É a mesma coisa de um empresário. O empresário, ele compra, ele faz um cálculo da sua margem de lucro. Dessa margem de lucro, olha que interessante, ele tem lá 100 funcionários. 100 famílias vão ser alimentadas, sustentadas por aquela empresa, através daquele empresário que ele teve um capital para investimento. Quando nós falamos dessa ordenança contra a contribuição financeira, nada mais é da gente entender a necessidade, né, a necessidade de onde nós estamos.
do que nós estamos realizando e de que nós pretendemos realizar para quê? No caso da filantropia, para as demais pessoas. Interessante, né? Ajudar os necessitados, as viúvas, quem precisa, ajudar a manter a manutenção da casa de Deus, né? Isso E mesmo. tem muitas outras coisas, manter o ministro também, que o ministro também, ele fica dia e noite trabalhando em prol da igreja, do seu povo, orando, né? Então, tudo isso é gasto e precisa se manter. Paga luz, paga água, internet, né? Tem impostos que tem que ser pago. Então, tudo isso vem de contribuição. Então, tem como ter uma igreja aberta, né? E não dizer que não tem como não contribuir, né? Como eu já disse, fomos frutos de contribuições passadas, né? E nós devemos hoje contribuir para sustentar a obra de Deus, seguir em frente. Amém? Vamos lá, verdade aplicada. Dizimar e ofertar são ações norteadoras, não pela ideia de troca ou barganha, mas por princípios de adoração, gratidão, mordomia e fidelidade ao Senhor. Nós já falamos um pouco sobre a mordomia, né? E devemos ser fiel ao Senhor. Não devemos barganhar, porque Deus é justo. Deus é verdadeiro. Se de fato nós cumprimos princípios da palavra de Deus, com certeza Deus vai prosperar a vida daquele que sustenta a sua obra. Eu penso que, como diz o nosso pastor aqui, o maior interessado em nos abençoar é Deus. E se nós mantemos a sua obra, Ele há de nos manter também. Objetivos da lição: explicar que há a base bíblica para dízimos e oferta. Isso é fato. Introdução: é fundamental que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente os princípios bíblicos com relação a dízimos e oferta. Se você é um discípulo de Cristo, tenha em mente, a Bíblia, ela nos rege pelos seus ensinamentos. Não deixe de ler a Bíblia, de compreender, de contextualizar e de entender, porque é ela que vai nos reger, é ela que vai nos orientar, e é Deus que vai ter o compromisso, né? Nós cumprimos a sua palavra de nos abençoar. Poderíamos falar de diversos testemunhos, onde Deus chegou e mudou a vida de história de pessoas, e até de nação, que é do nosso conhecimento, né? Pessoas mudaram, pessoas prosperaram a partir do conhecimento de Deus, a partir de dizimar e de ofertar. Então, dízimos e oferta é uma coisa certa, até porque ninguém dizima e nem oferta se não tem. Então, dizima se oferta, porque Deus tem feito algo em prol da nossa vida. Primeiramente, o fato é, primeiramente Deus faz, e depois nós fazemos para o seu reino. Ponto 1, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Dízimo é a 10ª parte de algo, contribuição dada pelos fiéis à igreja. Antigamente, na época, o Marcos estava explicando, que eram animais, eram produtos da lavoura. Hoje não, hoje trabalhamos com dinheiro. Então, é o dinheiro hoje que nós contribuímos com 10ª parte, 10% daquilo que nós ganhamos, que chega na nossa mão, e trazemos para a nossa igreja, para ajudar a sustentar essa obra. Deus promete prosperidade, olha que interessante. Estado ou qualidade do que é próspero, ou seja, bem-sucedido. Feliz a quem for fiel. Há uma prosperidade, e é fato, de todo aquele cristão, de todo aquele discípulo, que oferta e dizima na casa do Senhor. Deus é fiel em prosperar cada vez mais. Procure uma pessoa que é fiel a Deus, que cumpre os princípios da palavra de Deus, que oferta e dizima segundo o texto bíblico. Deus se compromete com ele, porque isso é um princípio divino, não é humano. É lógico, nós precisamos acreditar, tá? Agora, outro ponto interessante, nós não devemos dizimar por barganha, isso é errado. Senhor, eu vou dar 10 e vou querer 20. Barganhar com Deus, isso não é correto. Então, se você vê alguém te ensinando a barganhar com Deus, você fica atento. Barganha não é correto. Você dizimar crendo que Deus é fiel em prosperar a sua vida, ok. Mas se dizimar já querendo fazer barganha, aí é o problema. Outro ponto interessante que a gente tem que saber também. Nós não somos coagidos para ofertar, para dizimar, que também é errado. Nós não podemos fazer. Até porque nós lemos lá logo no texto áureo, que nós devemos
ofertar, até dizimar na casa do Senhor de coração, né? E com alegria. Não é isso, irmão Marcos? É isso mesmo. E o interessante, Hélio, que quando você fala dessa questão, que não é uma barganha, e não é mesmo, e não há uma necessidade, né, de ser uma barganha. A nossa contribuição nesse sentido, ela deve ser para quê? Para promoção, ou seja, para proclamação do reino de Deus, especialmente na obra da igreja local, onde nós frequentamos, e para a expansão, disseminação do Evangelho de Cristo. Ou seja, para as pessoas terem um real encontro, uma transformação de vida através do Evangelho de Cristo. E isso para quê? Para que nós possamos também ajudar os necessitados, ajudar as pessoas que estão precisando. Verdade. Então, esse cuidado, esses parâmetros de poder alcançar, ou seja, ter uma expansão do Evangelho como um ato de atitude também de ação social, nós vamos depender de todas essas entradas, né? de todas os dízimos e das ofertas. Essa ajuda financeira. Essa né? ajuda financeira. Por quê? Porque é ela que vai gerar recursos para outras pessoas, entendeu? Salvação. O que eu acho legal é que quando nós vemos uma pessoa que está necessitada e você pode ajudar, é algo tão sublime, né? E aí você, como igreja, como você faz parte de uma igreja, e quando você vai atender uma pessoa necessitada, a alegria que essa pessoa tem de receber essa contribuição, essa ajuda, e você está indo em nome de Deus. Na verdade, assim, eu costumo dizer, irmão Hélio, que nós estamos promovendo atos de justiça, sabe? Quando Jesus falou assim, ó, eu tive sede, me desse de beber, eu estava nu, você me desse de vestir, estava doente, você me visitou, estava preso, você foi me ver. O que ele estava dizendo? É atos de justiça. Então, quando nós cometemos atos de justiça do reino de Deus, é também através dessas promoções que nós estamos fazendo aqui. Sim. Né? Porque assim, eu acredito e não tenho dúvida que Deus nos abençoa para nós abençoarmos. Próximo. E tudo que nós fazemos é uma estrada de mão dupla. Você vai e a bênção vem também. Então, assim, quando a gente se planta, faz uma plantação, vai ter o tempo da colheita, isso é fato. Então, um dia eu posso estar precisando e eu vou ser socorrido. Né? E a gente vê e observa isso. Eu me lembro uma ocasião, Hélio, que eu estava muito doente e fiquei afastado da empresa. E naquela época teve uma greve do INSS. E aí, nesse período que ficou a greve do INSS, o processo, na verdade, ficou parado e nós ficamos sem recursos financeiros. Eu lembro que a Thaís era pequena e era perto do fim de ano. E a gente estava lá, só a Cristiane trabalhando, eu estava em casa, afastado, me recuperando. E veio recursos, irmãos, vocês nem imaginam. Teve irmãos que trouxeram cestas básicas, teve irmãos que trouxeram alimentação mesmo. Toda semana o irmão ia lá em casa, levava frutas, levava legumes para nós, né, sabendo da nossa necessidade. E no final do ano, o dirigente, que se chama Jurandir, ele levou lá um Chester, levou Coca-Cola, levou uma ceia para nós. E uma coisa muito interessante que aconteceu também, que tinha lá uma lista, a Thaís era pequena e o desejo dela era ter uma bolsa diferenciada e tinha uma lista de materiais para comprar. Teve duas irmãs que se propôs lá, pegou essa lista, compraram a bolsa que ela queria, compraram o material escolar da melhor qualidade que tinha, né? Então, eu vi e vivi isso, irmãos, sabe? Isso é igreja. O cuidado da igreja, o cuidado dos irmãos, a preocupação de estar cuidando de mim e da minha família naquela situação que eu estava passando. E isso tudo vem de contribuições financeiras, a igreja se movendo, trabalhando para ajudar. Então, Hélio, quando eu falo desta lição, o dízimo, né, que é como é que nós vamos falar, esse princípio, essa ordenança, e também as ofertas, eu vi esse sustento, ou seja, eu vi um manejo desses recursos chegando na minha casa. Verdade.
Você vê aí que é um testemunho ao vivo, falando sobre Eu passei a por isso, ação da igreja, né, de socorrer. chegando, socorrendo o irmão. Uma coisa que a gente tem que deixar claro também, antes da gente começar a correr um pouco sobre o assunto, é que o fato de nós sermos cristãos, e em dado momento sermos dizimistas e ofertantes, isso não exime nós Isso mesmo, de passar de dificuldade. passar por algumas dificuldades. Nós precisamos ter essa compreensão e essa maturidade, né? Que pode acontecer de nós passarmos por um momento como esse, e o Deus que é fiel vai levantar pessoas, né, de dentro da sua igreja, no meio do seu povo, para socorrer. E isso é fato, isso acontece. Tá? Então, fique muito ciente disso, que pode acontecer com qualquer um de nós, podemos passar por isso. Mas maior é Deus que vai mandar o socorro, sempre acreditando. Amém? Vamos para o ponto 1. A origem do dízimo. Nós vamos passar rapidinho aqui. O dízimo é um princípio bíblico, é um mandamento estabelecido com promessa e a devolução de parte dos ganhos ou bens ao Senhor, incluindo dinheiro ou produto. Provérbios, marca aí na sua Bíblia ou marca no seu caderninho. Provérbios, capítulo 3, verso 9, diz assim, olha só. Honra ao Senhor com a tua fazenda ou com teus bens, né? E com as primícias de toda a tua renda. Então, anos atrás, o povo judeu, eles já aplicavam isso diante de Deus, né? Já faziam isso diante do seu Deus. E hoje, Deus não só é o Deus do povo judeu, Deus é nosso Deus também. E diante dessa aplicação desse princípio, quando nós, né, honramos a Deus com as nossas primícias, com os nossos dízimos de oferta, Deus também cuida de nós. Amém? E só para caso de informação, o dízimo é uma coisa que é antes da lei. Abraão dizimou ao rei de Salém. Então, o dízimo é antes da lei. Ponto 2. 2. O dízimo é a maior doutrina de prosperidade. Isso é fato. O dízimo, né, ele ocasiona uma prosperidade na nossa vida. Isso não é porque nós somos bons. É porque Deus prometeu que aquele que abençoa a sua obra, ele tem um compromisso de abençoar ele também. A bênção do Senhor é concedida para quem é fiel com a sua obra. Então, Deus se compromete em abençoar aquele que faz, irmão Marco, que planta, que oferta na casa de Deus. E não é barganha, é Deus que se compromete com aquele que é fiel em fazer um mandamento bíblico. E nós temos muitos testemunhos espalhados no Brasil e no mundo de pessoas que fazem esse princípio, né, e são abençoados por Deus. Então, irmão Eli, entendo nessa tarde que a contribuição é considerada como uma prova do nosso amor cristão. Também, porque é a Deus e assim, e ao próximo, porque a gente sabe que vai ter um direcionamento, entendeu? E esse direcionamento, quando ele é realizado, ele vai trazer assim um socorro para as necessidades. Então nós vemos assim que quando ela é prova do nosso amor cristão, ela deve ser realizada de uma forma voluntária, né? De uma forma é uma inspiração, sabe? É uma inspiração. E essa inspiração, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar um socorro para quem está necessitado. Então, a bênção do Senhor, na verdade, ela é concedida também para quem é fiel à sua obra. Sim, quem Ou sustenta seja, assim, ela. E o cuidado de Deus, ele é manifestado, né? Então, quando nós vemos alguém, às vezes a palavra acho que é avarento, né? Alguém que, às vezes nós falamos assim, você já viu aquela pessoa que ela é serva do dinheiro, ela é amante do dinheiro, ela sempre vai ser escrava do dinheiro, né? E o dinheiro, ele é para ser uma bênção na nossa vida. Uma vez eu estava conversando algo com a Cristiana, ela falou assim, para mim, falou assim, você não se esqueça que o dinheiro foi feito para gastar. Então, o que eu quero dizer? Às vezes as pessoas ficam tão mesquinhas e tão egoístas que nem desfrutam do que conquistam. Conquista, verdade. Eles não têm alegria de desfrutar do que ela conquistou, do que ela fez. E assim, ele se torna amante mesmo do dinheiro, ele se torna servo do dinheiro.
E ele não deixa de desfrutar dos bens que ele tem. Isso é muito triste, porque acaba trazendo uma infelicidade, uma falta de uma paz, porque se ele não tiver aquele dinheiro, como se aquilo fosse a segurança dele. Sabe por que eu falo isso, Hélio? Eu vejo ali no hospital, quando a gente estamos ali, que quando uma pessoa está doente num leito, ele pode ser milionário, estar no melhor hospitais, ou do nosso país, ou no exterior. Ele daria tudo que ele tem para ter saúde. Aí ele falou na saúde. E aí ele percebe que o dinheiro não pode comprar saúde. E outro detalhe, pessoas que têm vícios, comportamentos destrutivos, o dinheiro também não, sabe? Então, o dinheiro, na verdade, ele não pode suprir esse vazio existencial. Não. Ele pode trazer uma alegria passageira. Momentânea, né? Momentânea, uma segurança financeira, né? Mas o que te rege? O que te conduz à nossa vida? É isso que nós temos que pensar. Então, sabe por que eu tenho que viver? Eu tenho que viver o dia de hoje. Então, o que eu quero hoje? É estar bem com a minha família, poder dar o melhor para a minha família hoje, porque o amanhã eu não tenho condição de mudar e de acrescentar nada. O amanhã está fora do nosso controle, não pertence a nós. De fato, o dinheiro tem que ser nosso servo, não podemos ser servos do dinheiro. Tem um grande pastor que deu um ensinamento, e eu estava ouvindo ele falou o seguinte: tem gente que trabalha, não viaja, não curte, não sai com a família, não sai com a esposa, só junta dinheiro, junta. Um belo dia, dá um infarto e ele vai embora. Deixou a viúva bem financeiramente, e de fato a viúva, né, vai chegar um momento que ela vai casar. Aí casa com o outro chega dentro de um casamento bem com a viúva, e o que ele vai fazer? Vai curtir a vida. Então aquilo que o marido deveria curtir com a esposa, fica com avareza guardando dinheiro, não curtiu. E o outro chega, vai curtir a vida, e aí, meu filho, o dia da manhã não pertence a nós. Então, você tem dinheiro, Deus te deu a oportunidade de você ganhar dinheiro, não deixe ele, não se torne servo dele, mas deixe que ele te sirva, oferte, abençoe o próximo, faça obra de caridade, ajude os necessitados, mas viaje, meu filho, curta a vida, Deus é bom em todo tempo, amém? Todo tempo ele é bom. Isso. Eu ganho e curto a vida. Né? Todo tempo ele é bom, glória a Deus. 1:3, a confirmação do dízimo e das ofertas por Jesus. Há um grande debate que diz que dízimos e ofertas não são falados no Novo Testamento, só no Antigo, mas são sim. Jesus repreendeu os escribas e fariseus por acharem que o dízimo estava associado à salvação. Não está. Ao esclarecer o mais importante, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, falsos, fingidos, pois que dizima da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, tratar com justiça o próximo, que é tratar com misericórdia, que é a fé. Então, isso dentro de um contexto é muito importante, porém, não deveis, fazer essas coisas e omitir aquelas, ou seja, a justiça, a misericórdia, a fé, e não deixar de dizimar. Não adianta dar coentro, não adianta dar hortelã, não adianta dar cominho, se você não tem misericórdia, se você não tem amor, se você não tem fé, não tem graça para com o próximo. Então, as coisas estão atreladas. Vamos fazer tudo bonitinho. Dizimar, ofertar, mas tome cuidado com a justiça com o próximo, com amor ao próximo, com misericórdia, com fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Mateus, capítulo 23, verso 23. Jesus prestou atenção nas ofertas no templo, a ponto de ver a oferta da viúva. Isso aqui é interessante, galera. Fica uma lição para nós, que Jesus deixa claro como Deus vê as nossas contribuições e donativos. A nossa oferta não é avaliada segundo o montante, mas o quanto de sacrifício nela está envolvida. Por quê? Lucas 21, verso 1 ao 4, Jesus estava no templo, e ele estava olhando
para quem estava dizimando. Então, os ricos e os poderosos estavam dando muita oferta. Mas a oferta não passou pelo coração. A oferta, de repente, não estava sendo com alegria, não estava sendo com amor. Mas a viúva, Jesus viu. Ela colocou a última moedinha, mas era tudo que ela tinha. Ou seja, o sacrifício que a viúva estava colocando para ofertar foi bem mais do que os poderosos e os ricos que estavam ofertando de qualquer maneira e de qualquer jeito. Então, a lição nossa aqui é o seguinte: Jesus não está olhando a quantidade sua, está olhando a quantidade de esforço, né, de sacrifício que está sendo a sua oferta. Se é muito ou pouco, ele está de olho no sacrifício que você está colocando para ofertar. A viúva, na sua humildade, na sua simplicidade, ela ofertou o que tinha. Essa é a grande lição para nós. Né, irmão Marco? Ó, e se um comentário que está aqui na lição diz assim, ó: se eu falo em voluntariedade e generosidade, filantropia ou em dízimo, eu não vejo distância nesses princípios, porque quem faz um ou outro deve fazer de livre e espontânea vontade, de coração, com fé, com gratidão, com semeadura, com consciência, que nada neste mundo funciona sem dinheiro, sem donativos. Igreja nenhuma abre as suas portas sem doações de seus membros. Ou seja, a igreja, ou em muitas instituições, não tem verbas governamentais para sustentá-las. Então, quem tem que participar disso? São os membros, são os participantes. Tem lugar que até olha que interessante, olha o que eu pensei. Até parece meio vulgar que eu vou falar. Não é vulgar, desculpa a expressão. Tá, você quer ser sócio de um time, tá? Você tem um time do seu coração, você quer ser um sócio do time. Você vai ter que pagar uma mensalidade. Um exemplo que eu estou dando. Eu sou sócio do time X. Eu pago uma mensalidade de sócio. Normal. Faz parte. Não, você vai ter que usar aqueles espaços que o time te proporciona e você paga. É a mesma coisa ser sócio de um clube. Você é sócio de um clube. Você paga para ser sócio de um clube. Exato, para você ter o benefício daquele clube. Isso. Né? E além de você pagar mensal, e depois você tem o pagamento anual. Né? Sim. Então, sim. tudo, na verdade, gera nessa questão. Agora, quando nós falamos de dízimos, de oferta, nós temos que entender sim, que é uma questão de fé e de consciência cristã. Olha que diferença que é. Porque tudo pertence a Deus e nós somos, eu vou usar a sua fala, nós somos apenas mordomos. E ainda Deus nos abençoa de uma forma tão especial, que assim eu vejo algumas pessoas falar assim, olha a vida, está estabelecido hoje, quando olha alguns anos atrás, vê o tanto que evoluiu e cresceu, e está crescendo. Isso é as bênçãos de Deus que está sobre as famílias, sobre os lares, né? Sim. Muito bom. Então, meus amados, sempre vai precisar dizimar e ofertar na casa de Deus para se manter a igreja. 2, dízimo e oferta, uma rica semeadora. 2:1. Adorando a Deus com os nossos recursos. Deus tem promessas Deus tem promessa aos que não são avarentos, egoístas e gananciosos. Nós falamos um pouco sobre isso. Paulo escreve que os beneficiados pelas ofertas intercederão em oração pelos ofertantes. Isso é fato, na igreja evangélica principalmente. Quando você oferta, quando você dizima, vem uma oração do ministro para a sua vida, uma oração de bênção, né? Uma oração de prosperidade. E isso é mandamento de Deus, que o ministro ore para aquele que está ofertando na casa do Senhor. Por isso que o povo de Deus tem uma vida abençoada e próspera. Por isso que o povo de Deus prospera. Né? Jesus disse, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. De fato, vai ter momentos que nós vamos receber, mas vai ter momentos que é bem mais aventurado você dar, você ofertar, você dizimar, você ajudar o próximo. É muito melhor. 2:2. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus se compromete com quem se compromete com Ele. Se você se comprometer com Deus, Deus vai se comprometer com você. Essa é a regra. Essa é a linha de pensamento.
Pode fazer prova? Não é fazer chantagem, nem colocar Deus na parede. Não é, balcão de negociação. Dízimos, oferta, premissa, não é balcão de negociação. Malaquias 3,10 fala da promessa que Deus lança sobre aquele que oferta na sua casa, no seu reino, e que pode se fazer prova. Porque fato é, você vai melhorar, a sua vida vai melhorar, as coisas vão fluir na sua vida. Deus vai prosperar aquele que sustenta a sua casa. Como diz, de novo, vou usar a fala do nosso pastor, Deus é o maior interessado em prosperar a nossa vida, que está sustentando a sua obra. É isso. A promessa de Jesus é essa: dai e ser-vos dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordantes vos darão. Lucas capítulo 6, verso 38. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja evangélica, cheguei arrebentado, um monte de vício, todo torto na vida, a vida estava mal, mas aos poucos Deus foi me libertando, foi curando a minha alma, foi me transformando, foi abrindo as portas de emprego, foi prosperando, e hoje eu dou graças a Deus que tudo que eu tenho, pela misericórdia, pela graça de Deus. Eu sempre digo que há uma ação divina na nossa vida, não só na minha, mas na nossa, né? Para chegar onde chegamos, né? Não somos lá aquela coisa, aquele fenômeno, mas chegamos onde chegamos porque Deus, segundo a sua graça, nos colocou. Então, Deus tem essa capacidade, sabe, de ir nos abençoando passo a passo. E é isso que acontece no nosso meio, no povo de Deus. 2, 3. Quem semeia muito, muito ceifará. Olha aqui, ó. Aqui está falando, ponto 2, 3, aqui está falando que Deus conhece as suas possibilidades e o tamanho dos seus celeiros. Deus não está exigindo nada que você não possa fazer. É de acordo com o tamanho das suas forças, das suas finanças, que você vai abençoar, contribuir na casa de Deus. Ninguém está falando de absurdo, ninguém está falando daquilo que eu ou você não podemos fazer. A Bíblia coloca aquilo que é possível nós fazer na obra de Deus, na casa de Deus, para que as igrejas se mantenham abertas, pregando o Evangelho, né? E manifestando o Evangelho de Cristo Jesus. Irmão Marcos. Ô Hélio, sabe o que eu estava pensando aqui? Isso daqui agora é uma chave para mim e para você, tá? Meus queridos Maravilha. irmãos, nós estamos falando aqui sobre um ato voluntário. E Deus promete prosperidade. Vou fazer uma pergunta aqui. O que é ser próspero? Interessante. Hélio, é tão simples. Só que, pensando nisso aqui, teve uma lição que nós demos, não sei se foi da família, Hélio, foi da família, que hoje na mídia nós somos tão bombardeados, na mídia, na internet, nas redes sociais, que é uma benção, tá? Porque se essa mensagem está chegando até você, é porque nós estamos nas redes sociais, ok? É porque nós estamos nas redes sociais, isso é maravilhoso. Tanto ela serve para nos abençoar, como se a gente não tomar cuidado, ela vai nos influenciar de uma forma negativa, ok? Mas Deus promete prosperidade. O que é ser próspero? Eu não vou falar agora de que eu tenho que tirar uma foto do lado de uma Ferrari, ou que eu tenho que fazer uma filmagem num iate, numa lancha. Não é pecado isso também não, se você tiver uma Ferrari e uma lancha. Porque o conceito de prosperidade para a sociedade moderna está distorcido, né? Não é errado você ter Sim, bens, não. mas assim, nem tudo que eu vou postar lá é verdade. Mas o que eu quero dizer, Deus promete prosperidade. O que é ser próspero? Hélio, meus queridos irmãos, você, meu amigo que está aqui vendo nós, nós estamos falando de dízimo e oferta, que Deus abençoa. Ser próspero é não ter falta de nada. Ter a sua família ali ao seu lado. O que eu quero dizer não ter falta de filhos, nada, quem é Hélio? casado. Quando você chega lá, você tem tudo. Só que nós somos influenciados a sermos consumistas. E aí, quando nós somos influenciados a sermos consumistas, entra uma insatisfação. Mas se você for observar de uma forma lógica, racional, você tem tudo. Você tem um teto, você tem um guarda-roupa que tem roupas, você tem uma despensa que tem alimentos, você tem uma geladeira que tem alimento, você está com saúde, você tem tênis, tem o seu carro. Então, o que eu quero dizer, você tem a sua família
junto com você, seu maior patrimônio, e é uma evidência da sua prosperidade. E aí, nós somos, é aí que acontece. Essa questão, ela é muito boa de se falar hoje, porque assim, eu sou abençoado e sou um abençoador, entendeu? Porque eu sou próspero, não tenho falta de nada. Então, servir ao Senhor é ter essa convicção, sabe? Ah, mas tem pessoas que têm muitas coisas, amém, eu não sou contra, não, eu também quero eu quero desfrutar o melhor dessa terra. Você também merece, nós merecemos, mas nós não somos os miseráveis, porque você já é uma pessoa próspera, sua família é próspera, sua vida é próspera, você é próspero. Sabe por quê? Porque as bênçãos e o cuidado de Deus estão sobre a sua vida. E aí, o que nós estamos falando aqui, essa palavra nessa tarde, que essa contribuição é uma forma de nós demonstrarmos o nosso amor para com a obra de Deus e com as pessoas que estão à nossa volta. Lá, quando começou o Evangelho, a Bíblia diz que os apóstolos estavam pregando, as pessoas chegavam nos pés deles e depositavam. Lançavam as ofertas. Lançavam as ofertas. Sabe, as pessoas eram desprendidas, porque elas sabiam da necessidade das outras pessoas. E ali era tudo voluntário. E acho que nós, diante do que está tudo acontecendo nos dias de hoje, nós perdemos, Hélio, assim, esse desejo de compartilhamento, sabe? Famílias estão distantes, pessoas estão separadas dentro do próprio lar. Até por causa de dinheiro, né? Dinheiro. Por causa de sabe? dinheiro. Então, Dinheiro dividindo as pessoas, famílias, então instituições. A generosidade foi roubada dos nossos corações, porque nós tomamos pessoas egoístas. É algo de nós pensarmos. Ou seja, nós perdemos o encanto pela vida. Aquilo que era para ser bênção, ela se tornou uma prisão. Jesus deu uma passagem. Isso não estava na lição, não, tá? Isso agora é para a nossa reflexão. Sim. Jesus diz uma passagem que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, que não é errado você ganhar o mundo inteiro. O problema é você perder a sua alma, né? Você ter muitos bens, né? Ser muito rico, conquistar muitas coisas, e de repente a sua família não ter valor, e de repente Deus não ter valor para você, e de repente pessoas não ter valor para você, e de repente a vida não ter valor para você. A questão da generosidade de ajudar o próximo, de ver alguém passando uma necessidade, você como uma pessoa muito bem sucedida não ajudar. Então, que adianta você ter todo esse dinheiro, sendo que você não tem amigos nem pessoa para sentar à mesa? Que mesa é um local de, o maior miserável que tem. De comunhão. É o maior miserável, porque você não tem comunhão, você não tem amigos, né, para compartilhar tudo aquilo. Então, mendigo emocional. Isso. Então, não estou falando que é errado você ter, mas Mendigo você emocional. ter e não compartilhar e não ter amigos para sentar à mesa, é o mendigo, né? É forte, mas é uma verdade, porque está mendigando amor. Amor, amizade, família. E eu vou mais ainda. E as pessoas, às vezes, que estão em volta, estão interessadas nisso. Se você perder isso, você não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Então, vamos refletir. Você veja que a lição é sobre a ordenança da contribuição financeira na igreja, né? Mas é uma boa reflexão. Ela reflete na nossa vida, né? Nossa vida, na nossa vamos vida. refletindo. Nós não devemos fazer as coisas por impulso. Nós estamos refletindo, conversando, né? Ponto 3 e último. Os cuidados necessários com o orçamento. Dentro desse contexto de cuidado do orçamento, se possível, tá? Precisamos ter uma reserva ou uma pequena poupança, né, para alguma surpresa inesperada. E aí eu digo para cada um de vocês, que aí eu tenho que fazer a minha, você tem que fazer a sua, ter um cuidado de ter um orçamento financeiro ali, né, um planejamento, para que numa necessidade você tenha aonde recorrer. Então, o que o orientador, o texto está nos explicando, nos orientando, o escritor, é que nós precisamos ter uma reserva, uma poupança para as horas de necessidade. Por exemplo, esses dias eu fiquei ruim, de uma infecção de ouvido, eu gastei 300 e poucos reais de antibiótico. Comprei um, não deu certo, depois voltei lá, mesmo uma semana, comprei outro. Gastei, no total deu 300 e pouco. Imagine se você não tem uma reserva. Gastasse em 300 reais e pouco com uma medicação.
E isso fora gasolina, fora estacionamento, fora alimentação, porque quando você vai no médico, você fica o tempo inteiro lá. Então, há necessidade da nossa parte, cada um de nós, né, com muito sacrifício, fazer essa reserva. Até porque a Bíblia ensina a fazer essa reserva, tá? Já vou passar umas citações bíblicas aqui. A administração do nosso orçamento é da nossa responsabilidade, ou seja, é da responsabilidade de cada um. Veja que o escritor está orientando sobre dízimo e oferta no começo do texto, da lição 1 e 2, ponto 1 e 2, ponto 1 e 2, e no 3, ele fala que nós, como filhos de Deus, como cristãos, precisamos nos organizar, tá? Aqui, ó, cada um tem a sua responsabilidade de tomar conta do seu planejamento financeiro, nós precisamos. Outra aqui, ó, a Bíblia tem ensinamentos sobre assunto. Vejamos uma passagem bíblica. Anote aí essa passagem, é muito interessante. Lucas, capítulo 14, verso 28 ao 32. O que está falando aqui em Lucas 14, 28 a 32? São dois contextos. Primeiro, uma construção. O texto está dizendo que quando nós vamos fazer uma construção, nós precisamos saber, ou seja, fazer conta, quanto vamos gastar, quanto temos e como vamos gastar esse dinheiro no decorrer da obra. Ou seja, isso é planejamento. Posso ler? Pode. Eu posso ler, então? Pode, eu vou ler. pode. Vamos lá. Lucas 14, 28 ao 32. 28 a 32. Diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que se acabar? Para que não aconteça que depois de haver postos os alicerces, e não podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, ou seja, zombar, né, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Né? Aí continua aqui. Ou qual o rei, falando agora uma outra alegoria, indo à guerra para pelejar contra outro rei, se não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro de quem vem com ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Os dois textos estão falando sobre planejamento. O texto, uma de uma construção, o outro é de um contexto de guerra. Mas os dois textos vão falar de organização, você se organizar, né? Você se planejar. Então, na aplicação do texto, para nossos dias de hoje, é o quê? Planejamento. Então, nós precisamos sentar e fazer planejamento com relação às nossas finanças. 3.2. A administração dos recursos da casa do tesouro é de responsabilidade de quem a governa. Agora o comentarista leva, quando a gente leva a oferta, os dízimos na igreja, quem vai tomar conta disso é quem é responsável. Agora olha o que está colocado aqui, ó. Aquele que for negligente ou desonesto com o dinheiro da igreja será tido como um servo infiel. As consequências serão desastrosas. Como diz o nosso pastor, uma vez que você oferta, dizima, abençoa a igreja, a responsabilidade é de quem está agora com essas verbas. Esquece. Não fica pensando em coisa. Por quê? Todo aquele que fizer mau uso do dinheiro da igreja vai prestar conta. E acabou. Amém? Na verdade, você oferta e dizima na casa de Deus e Deus te abençoa. É Ele que vai prosperar a sua vida. A sua vida não está próspera relacionada àquele que faz mau uso do dinheiro. Né, que pode acontecer de alguns fazer mau uso, não está associado a Ele. Você está associado a Deus. É Deus que vai abrir os céus e derramar as suas bênçãos. É isso que Malaquias diz. Ponto 3.3. Faça a sua parte, cumpra o seu dever com fidelidade. Dízimo também é uma questão de consciência, como vou deixar os meus irmãos contribuir sozinhos para a manutenção da igreja, que eu congrego e eu gasto também os utensílios. Olha que interessante que o comentarista colocou. Como é que eu vou deixar o meu irmão contribuir sozinho, se eu também posso contribuir?
Porque eu também uso o espaço, eu uso a igreja, eu sento nos bancos, eu uso o ar-condicionado, eu vou nos banheiros, né? Uso os espaços, uso estacionamento. Quando tem evento, eu uso o evento também, né? Quando tem eventos que são promovidos dentro da igreja, eu também participo. Como é que pode? Eu, um cristão, dentro de uma igreja que tem todos esses eventos, eu vejo tudo isso e não contribuo para promover também. É para se refletir. Porque só o fato de você estar no ar... Por exemplo, nós estamos aqui agora, mas tem um ar-condicionado ligado aqui. Nós estamos no ar-condicionado. Né? E isso é fruto de contribuições. Tá? Né, irmão Marcos? E, na verdade, o que você falou é muito profundo, né? É uma questão de consciência, né? Como eu vou deixar meus irmãos contribuírem sozinhos e eu também não vou ter nenhuma participação nisso, né? Então, todos nós precisamos, juntos, ter esse mesmo sentimento de companheirismo e, assim, e aproveitar daquilo que está sendo realizado, né? E esses atos, esses comportamentos, os maiores beneficiados somos nós. Por quê, Hélio? O que eu vejo? Tudo que é feito, tudo que é construído, tudo que é realizado, um dia pode passar para nós podemos mudar daqui, nós podemos ir para outros locais. As pessoas que estão vão continuar. Nossos filhos, Nossos nossos filhos. descendentes vão usar. Né? Às vezes a pessoa O fala lugar assim, que a gente contribuiu. Fala assim, vamos aqui, né, vamos fazer vamos trocar, vamos colocar umas cadeiras estofadas para ter assim um melhor conforto sabe? E as pessoas falam assim, mas precisa disso? Sim, precisa. Precisa, talvez cansado do trabalho, uma jornada de 10 horas de trabalho, cansado. Sentar num lugar confortável. Para ouvir a palavra, para adorar a Deus, né? Para louvar. E isso você vê que essa poltrona, vou falar assim, que você está sentado, essa cadeira que você está sentado, foi você que ajudou a contribuir para ela. Teve um custo, é que você mesmo... É para mim usar ela, eu estou contribuindo para mim. Entendeu? E se amanhã eu sair daqui, minha filha vai ficar aqui. Parentes, amigos. Minha filha vai ficar aqui. E famílias. Aí? Ela vai desfrutar disso, Sim. entendeu? Então, assim, faça a sua parte, cumpra o seu dever com fidelidade. Eu achei muito interessante o que você falou, da questão de quem for negligente ou desonesto. Esse problema é da pessoa. Sabe? Se houver, se tiver, Deus vai tratar com ela. O importante é a minha fidelidade e a sua referente a isso. Sabe? Eu quero ser abençoado. Quem não quiser, irmãos, infelizmente eu não posso fazer nada. Paciência. Agora, olha que reflexão boa, irmão Marcos. Quando eu cheguei, você também chegou na igreja evangélica, eu cheguei em 99. Você chegou que ano na igreja evangélica? 97. 97. Quando nós chegamos na igreja evangélica, olha que interessante, hein? Já tinha uma estrutura montada. Alguém contribuiu, alguém ajudou, né? Eu usei banco, usei banheiro, usei a igreja, usei toda a estrutura da igreja que alguém havia contribuído, isso no ano de 99, o Marco no ano de 97. Né? Eu nem tinha contribuído nada, e eu já estava usando uma coisa que já estava pronta. Você entendeu? Então, se a gente pensar direitinho, nós não vamos deixar nosso irmão sozinho pagar a conta, no bom sentido da palavra. Nós vamos contribuir para que se mantenha a obra de Deus. Né? E nós vamos estar ajudando pessoas. Quantas pessoas, mano, a igreja evangélica já restaurou para a sociedade? E olha só, a sociedade, assim vamos dizer no geral, não gastou nada. E a igreja evangélica, até hoje, recupera alcoólatras, drogados, pessoas que teve momentos no crime, né? Pessoas violentas, pessoas com vícios, e que ninguém teve paciência para ter tempo com ele, mas que a igreja, por meio de seus ministros, missionários, pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, né? Cooperadores, a igreja em si, ela teve paciência dessa pessoa largar o crime, largar o álcool, largar os vícios, largar a droga, largar a bebida, como nós estamos aqui, e muito mais fez a igreja evangélica. Eu penso que a igreja evangélica, ela causou um impacto na sociedade, no mundo geral, principalmente no Brasil. Vamos pensar por alguns segundos que não aconteça isso, que em nome de Jesus não vai acontecer. O Brasil sem a igreja evangélica. Quantas pessoas tem ajudado? É uma reflexão para que a gente possa pensar direitinho o quanto benefício que a igreja faz. Hélio, lembrei de uma coisa agora.
Eu vou compartilhar aqui com vocês. Um certo irmão, ele congrega numa igreja. E uma das orações do pastor, o pastor estava orando assim a Deus porque ele via algumas necessidades e ele falava assim, Senhor, manda recurso. E este irmão, ele chegou para o pastor e falou assim, pastor, você não tem que pedir para Deus mandar recurso, nem para mandar empresários para cá. Ora para nós sermos abençoados. Eu quero pagar as contas da igreja. Essa foi a fala do irmão. Verdade. Hoje esse irmão, olha irmãos, Deus abençoou ele. Ele abriu uma empresa, dessa uma empresa ele conseguiu fazer contratos. Resumindo a história, hoje ele tem, se eu não me engano, 7 ou 8 empresas. Ele tem, ao todo, essas empresas dele, ele sustenta mais de 600 famílias ao todo. E ele faz questão, ele paga as contas da igreja. Ele começou tudo por um ato de fé. Ele falou, o pastor dele, ora para que Deus abençoe. Não precisa pedir para Deus mandar ninguém, empresário de fora, não, para que abençoe nós. E ele começou, e quando ele fala, é uma realidade. Eu já conheci esse irmão. Ele é um irmão muito próspero, muito próspero. É um irmão que ele está tão próspero que ele doa carros. As irmãs mandam mensagem para ele, que quando querem... Ele tem um coração aberto, ele ajuda as viúvas da igreja, ele ajuda as irmãs da igreja, com tudo que elas precisam. E ele tem um coração totalmente aberto. Assim, Deus abençoou ele por um gesto. E eu vou usar a seguinte frase: Deus não pediu, mas se agradou do que ele fez. E está abençoando ele. Então tem coisas assim, você fala, uau, que extraordinário. Que extraordinário. Deus não pediu, mas Deus se agradou da atitude dele. E hoje ele é um dos maiores ofertantes e dizimistas que tem lá. Mas por quê? Porque ele entendeu que não é dele, é tudo de Deus. E Deus tem o abençoado, e através desse homem, várias famílias têm sido abençoadas, e ele, onde ele congrega, também tem sido muito abençoado. É uma atitude muito bonita desse irmão, que eu também conheço ele. Tremendo, eu lembrei dele agora. Lembrei dele agora. Muito bom mesmo. Maravilhoso. Você que está nos ouvindo agora, nesse exato momento, você pode ser esse irmão também. Sim, Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Você pode orar a Deus, falar, Deus, me dá recurso. Mas eu te digo uma coisa para você, quando Deus te der recurso, não retenha não seja avarento não. Porque do jeito que veio, vai embora. Seja fiel. Se Deus te der recurso para você, ajude o próximo, não sei, o seu pastor, ajude a sua igreja, faça o bem, entendeu? Então, ele entendeu que quando Deus deu o recurso para ele, não foi para ele reter o recurso para ele, lógico, ele tem recurso para ele viaja, curte a vida, a sua família, come bem, tem carros do bom, casas do boa, mora bem, viaja bem, mas ajuda a igreja. Então, você também pode ser um desses. Muito, ajuda muito. Isso atrai a bênção de Deus, né? Com certeza. Você vê, não é uma barganha. Não, quanto não é você barganha. mais dá, mais vem. Isso é convicção e consciência de saber que fonte, Deus tem poder. Deus é uma fonte inesgotável, tá bom? Então, você pode ser o próximo. Eu posso ser o próximo. Eu quero ser. Marcos pode ser o próximo. Nós podemos ser o próximo. Eu quero ser o próximo. Quem frequenta a igreja evangélica ou a igreja cristã, é justo ajudar na sua manutenção. Precisamos. Falamos aí já, né? O quanto benefício que a igreja causa, né, dentro da sociedade. Que o Espírito Santo nos ajude a termos sempre em mente a relevância da sabedoria, consciência bíblica, fidelidade, gratidão e alegria, participação e regularidade nas ações de dizimar e ofertar na igreja local. Diante de tudo isso que nós falamos, do benefício que a igreja evangélica, por meio de Cristo Jesus, em Deus, nos beneficia. Então, é justo que nós podemos pagar, ajudar a pagar também as contas da igreja. Amém, querido? Faça isso com alegria, com amor, com gratidão, não com pesar no coração. Faça com alegria, porque Deus vai prosperar a sua vida. Deus garante prosperidade para aquele que tem responsabilidade com Deus, Deus tem responsabilidade com ele. Amém, queridos? Meus queridos, nós estamos terminando essa lição com gratidão. Com gratidão, porque eu posso dizer aqui para você nessa tarde, até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando. Eu quero agradecer ao pastor Washington pela confiança de nos ceder esse tempo, esse espaço, nos permitir usarmos a plataforma da igreja. Tá, o pastor Washington aqui
Assembleia de Deus Jardim Alvorada. Também estender nosso agradecimento ao nosso pastor presidente do nosso campo do Vila Alzira, pastor Antônio Campassi, todos os ministros, todos os obreiros. Nós estamos aqui em Santo André, na Rua Dracena, número 202. Venha nos visitar quando estiver aqui em Santo André. Nós temos os cultos aqui às terça-feira, culto de ensino, às 19h30. Às quinta-feiras, um culto que chama Eu e Ele a Sós, um culto de adoração, busca da presença de Deus. Muito bom. Ministração da palavra. E nos domingos, nós temos 2 cultos, um às 9h da manhã e um às 18h. Venha nos conhecer, temos aqui nosso espaço gourmet, sentar, tomar um café juntos e sermos abençoados, em nome de Jesus. Eu quero também agradecer, não posso deixar de agradecer o Diogo, toda a equipe que está aqui nos acompanhando, os nossos irmãos, nossas irmãs. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Um abraço, deixo aqui o meu carinho, o meu afeto. Que Deus os abençoe. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Até a próxima. Um beijo.